A Safiel é melhor do que todos os outros modelos em todos os aspectos. Sem o apoio oficial dos Gaviões, não vai acontecer. Que Andrés Navarro Sanches nos colocou, que Duílio Monteiro Alves nos colocou. Porque se expulsar o Andrés antes, aí é que não passa mesmo. Onde o senhor Turma colocaria isso em votação e vocês votariam a expulsão de Andrés Navarro Sanches, esse câncer, esse cara que quebrou o Corinthians. Como vira a chave que esse tipo de gente? Olha isso aqui. Mas dizer que o Renovação estragou o Corinthians, prejudicou o Corinthians, agora querem título? Gera dívida, meu amigo. Fala, nação corintiana, um ótimo dia aí pra gente, dia de jogo. Mais de uma semana sem fazer vídeo aqui no canal, vou fazer um react do Kaká, depois eu vou explicar por qual motivo ali, cuidando um pouco da saúde mental, também mudei de estado. Eu explico depois do react que eu fizer do Kaká aqui, vou dar minha opinião aí sobre Safiel e o que rolou nesse tempo aí que eu tô sem fazer vídeo, beleza? Bora pro vídeo. O vídeo de hoje, antes de mais nada, é um vídeo extremamente importante pra mim. Não vou ter a pretensão de falar que é um vídeo importante para os outros, para o Corinthians, pra quem sou eu, mas é um vídeo importante para mim, para a história do canal. Vocês sabem que eu sempre lutei desde o primeiro dia do canal. Se vocês forem ver o primeiro vídeo do canal, vocês vão ver o que eu falei ali. Só para situar vocês rapidinho, o Corinthians tomando 3-1 do Flamengo em casa, ainda era pandemia, sem torcida. Um ano depois de termos tomado 5 deles ali. E ali ficava evidente que tinha um modelo vencedor e um modelo ultrapassado. Qual que era o modelo ultrapassado? Aquele modelo que monta um time vencedor, que encontra um Ralf, encontra um Paulinho, encontra bons jogadores por aí, monta um time bom, ganha tudo e aí vende tudo. Porque é isso que o dirigente vagabundo faz. Vende o time bom, se desfaz do time bom para poderem ganhar dinheiro, né? Se estivessem preocupados com o clube, a preocupação dos caras seria a manutenção ad eterno de um time forte. Não estavam preocupados com isso, né? E ali estava o Flamengo e também o Palmeiras esfregando isso na nossa cara. Enquanto vocês ficam aí contratando Matheus Vital, Everaldo, Richard, Sornosa, Michel Macedo, essas coisas, o Flamengo se organizou, elegeu pessoas boas, botou a casa em ordem, passou a ter dinheiro e passou a comprar os jogadores que eles quisessem, que eles queriam, que eles quiseram, tá? Era isso. E eu fiquei gritando isso anos aqui para vocês. Anos. Falei, o Corinthians não precisa de SAF. O Corinthians precisa eleger gente boa como os caras fizeram, colocar a casa em ordem e pronto. Eu sempre acreditei nisso, sempre lutei por isso, sempre falei para vocês, temos que encontrar um nome lá, um nome decente lá dentro do Corinthians, trabalhar o nome desse cara, eleger esse cara para podermos fazer a nossa revolução. Vocês sabem que eu sempre fui contra a SAF de dono, principalmente. Sempre falei para vocês, dono nem pensar. Imagina, tem gente que ainda pede, não, eu quero um bilionário árabe. Tem que ter merda na cabeça um corintiano que fala isso, tá? Entregar o comando do Corinthians para um cara que não é corintiano é inaceitável, é inegociável. Eu nem troco ideia com quem fala isso para mim. Mesmo que fosse um dono corintiano, pode dar merda. Olha o Galo. Olha o Atlético Mineiro. Atleticanos compraram o Atlético e deve pra cacete. Tá devendo um monte. O Galo, na proporção do que fatura com o que deve mais do que o Corinthians. Tá aí caindo pelas tabelas. Não é essa a ideia. SAF de dono, nem pensar. E é nesse contexto que surge a Safiel. Tá, Kaká, aí você abandona então aquela sua ideia de ter um cara, de eleger gente boa lá? Então vamos lá. Para isso funcionar, temos que ter um candidato que seja bom, que seja qualificado e que, além disso tudo, que tenha visão, que entenda como é que funciona o mundo, não só do futebol, mas dos negócios, e além disso, que tenha sangue no olho. Tem que ser um cara que tenha sangue no olho, que entenda que para ser presidente do Corinthians vai ter que se sujar, vai ter que se meter com gente suja, tá? Vai ter que bater no peito, vai ter que ser firme, que vai ter que fazer isso. Eu acho que no Parque São Jorge hoje nós temos pessoas muito boas. Nós temos também pessoas que são sangue no olho, mas nós não temos as duas coisas juntas. Essa é a impressão que eu tenho. E mesmo que esse cara exista, mesmo que a gente encontre essa figura, mesmo que tudo seja feito certinho, vai demorar para colocar o Corinthians mais uma vez entre os protagonistas do futebol brasileiro. Até colocar a casa em ordem, o próprio Rosala fala em algo entre 6 e 8 anos. E a pergunta é, nós estamos dispostos a esperar tudo isso? Palmeiras e Flamengo fazem a final da Libertadores mais uma vez. Eu acho que é a quarta final do Flamengo em 6. Os porcos também fazendo mais uma final. E o Corinthians como um coadjuvante.
com dívida de 2,7 bilhões de reais. Por isso que eu disse para vocês, mesmo elegendo alguém muito bom, é arriscado. Nós vamos, é garantia isso, tá? Via política, nós continuaremos, é fato, por vias políticas, continuaremos sendo coadjuvantes nos próximos 6, 8 anos. Vamos continuar vivendo de ganhar dos porcos uma final de Paulista, que é sensacional. Imagina perder. Sim, é sensacional, mas é pouco para o Corinthians. Vamos viver de talvez ganhar a Copa do Brasil, sensacional. Ser campeão da Copa do Brasil é importante, é grande, tem que ganhar, mas é pouco para o Corinthians. O Corinthians hoje não tem condições de brigar para ser campeão brasileiro mais. O Corinthians não tem condições hoje de chegar numa final de Libertadores. Não chega. Não temos time para isso. Ou seja, eu não quero mais esperar, tá? Então, claro que já ficou evidente isso em vídeos anteriores, por tudo que eu já falei, mas agora eu queria fazer isso de uma maneira oficial. Sim, eu apoio a Safiel, tá? Eu acho que não há caminho melhor, não há caminho mais seguro, não há caminho mais rápido. A Safiel é melhor do que todos os outros modelos em todos os aspectos. A Safiel garante um modelo de governança e de organização para o Corinthians que o clube associativo não vai dar. O clube associativo, como os caras da Safiel falam com razão, mesmo funcionando bem, estará sempre correndo o risco de ter administrações que causem retrocessos. O Flamengo corre esse risco. O Flamengo, se um dia eleger os caras errados lá, o Flamengo corre risco de passar por retrocesso. O modelo dos porcos é bom ter uma milionária lá, que sucedeu a um bilionário, que fez tudo certinho, arrumou a casa, mas um dia essa mulher cansa, um dia essa mulher sai. O que eles vão fazer? Eles correm riscos também. Por enquanto está funcionando. Ou seja, senhores, o canal do Povo Escolhido apoia oficialmente sim a Safiel. Não vejo um modelo melhor. Não vejo nada mais garantido, não vejo nada que nos tire dessa letargia, não vejo nada que nos impeça, que continue que nos dê uma opção, uma solução para que deixemos de ser coadjuvantes do Campeonato Brasileiro, que foi isso que nós nos tornamos. Foi nessa situação que Andrés Navarro Sanches nos colocou, que Duílio Monteiro Alves nos colocou, que Augusto Melo nos colocou, e que o senhor Osmar Stabile se mostra totalmente incompetente em reverter. Nem é justo exigir isso dele, o buraco é enorme, mas eu não vejo o Stabile fazendo nem sequer o mínimo que precisa ser feito para poder resolver, e eu vou falar bastante do Stabile também, tá? Enfim, senhores, a minha esperança, a minha expectativa é de que a onda da Safiel vai virar um tsunami. Eu acho que a Safiel já conquistou a opinião pública, as pessoas bem informadas e com o mínimo de vergonha na cara já entenderam que o negócio é muito bom. Cabe a Safiel agora crescer e, de fato, essa onda se tornar um tsunami, tá? E eu acho que em breve, é apenas uma impressão minha, posso estar errado, mas eu acho que em breve, não vai demorar muito, a Safiel terá um reforço de peso a seu favor, tá? Um verdadeiro canhão na vida política do Corinthians. E esse canhão atende pelo nome de Gaviões da Fiel Torcida. E por que eu falo isso? Posso estar errado? Posso. Mas a impressão que eu tenho é que o Ale está de saco cheio, está com sangue no olho. Está vendo as coisas acontecerem, está incomodado. Espero que seja isso, tá? Já falei isso para vocês inúmeras vezes. Sem o apoio oficial dos Gaviões, não vai acontecer. Com o apoio dos Gaviões, torna-se irreversível. Sim, você vai falar, não, mesmo com o apoio dos Gaviões. Não, mano. Com o apoio dos Gaviões e com pressão total, a gente consegue forçar o Conselho Deliberativo do Corinthians a debater o assunto e colocar em votação. Simples assim. E aí a pressão passa a ser em cada um dos conselheiros que vão votar. Que seja voto aberto para a gente saber quem é cada um. E isso é muito possível de acontecer, tá? Lutamos por uma reforma de estatuto, uma reforma extremamente importante que tem que ser feita. E como eu falei aqui para vocês, tem pontos muito, muito bons. Ao que um imbecil entrou nos comentários aqui e falou, tá passando pano pro Tuma. Não tô, irmão. De fato, tem muita coisa lá. E não é uma reforma do Tuma, vou falar isso nos comentários, tá? Não é só do Tuma, muita gente boa de fato participou. Mas, ao meu ver, tem ali algumas pegadinhas, tá? Que eu vou chamar de pegadinhas do Tuma, tá? Para poder continuar podendo concentrar poderes. Mesmo assim, senhores,
Vamos imaginar que a reforma do estatuto seja muito boa. Vamos apenas imaginar. Não vai passar. Não vai passar tão cedo. E por que não vai passar tão cedo? Entre outros motivos, porque tem algumas coisas boas na reforma que alguns conselheiros ali não vão aceitar. Vou dar um exemplo para vocês. Na reforma está dizendo que conselheiros não podem ter cargos no clube. Não podem ter parentes empregados no clube. Oh, onde já se viu? E muito conselheiro ficou bravo com isso, entre outras coisas ali. Ou seja, eles mesmos vão se matar, senhores. Eles tentaram uma reforma estatutária para jogar para a torcida. Tá bom, vai, vamos dizer que era pelo bem do clube. Eles mesmos tentaram essa reforma e eles mesmos vão se sabotar. Tá difícil de passar a reforma do Tuma. Todo mundo fala isso. E o Tuma tá com pressa, senhores. Você sabe por que o Tuma tá com pressa? O Tuma tá com pressa, entre outros motivos, porque a reforma tem que ser aprovada antes da expulsão do Andrés. Porque se expulsar o Andrés antes, aí é que não passa mesmo. Porque o Andrés vai fazer tudo para derrubar e para não deixar passar a reforma do Tuma. Não é uma loucura isso? O Corinthians não é uma coisa inacreditável? É na mão dessa gente que nós estamos. Isso explica o seu Pantaleão. Né? O seu Pantaleão é um cara que eu sempre respeitei, nunca me deu motivos para desrespeitá-lo. Pantaleão que deu declarações essa semana aí que eu achei constrangedoras, tá, seu Pantaleão, com todo respeito. Pantaleão falando coisa assim, não, veja bem, vocês têm que ver, veja bem, uma coisa que ninguém pensou. Os caras usaram o cartão e acumularam milhas, e a milhagem do cartão, para quem que foi? Então, doutor Pantaleão, eu quero que se dane, eu acho que não falei nenhuma palavra até agora, eu quero que se dane para quem foram as milhas, doutor Pantaleão. Doutor Pantaleão está dizendo aí que tem que investigar mais, que tem que ir a fundo, que tem que descobrir tudo, que está pedindo relatórios anteriores aí, que a diretoria não mandou para ele ainda, que não conseguiram encerrar as investigações ainda, a Comissão de Justiça ainda não conseguiu chegar a uma conclusão sobre se houve infração estatutária dos caras que usaram cartão corporativo ou não, porque ainda precisa de mais informações. Então vamos lá. Doutor Pantaleão, não. Os senhores não precisam de mais informações. As informações que os senhores já têm, inclusive da denúncia do Ministério Público, pedindo que André Sanches seja julgado por roubo, vamos falar português, já foi feita e já está aí. Como vocês mesmo diziam na época do impeachment do Augusto, nós não temos que esperar trânsito em julgado, nós não temos que esperar a justiça acatar. Isso aí é o tempo da justiça. Nós não estamos pedindo para o André ser preso. Claro que queremos, é um sonho. Mas isso é o problema da justiça, não é nosso. O problema do Corinthians é do Corinthians. O Corinthians tem todas as condições de, num ato administrativo, expulsar esses caras do clube. Ou seja, senhor Pantaleão, o que o senhor está fazendo, o que a Comissão de Justiça está fazendo é protelar. Vocês estão protelando e achando que todo mundo é imbecil. Era só a Comissão de Justiça se reunir ontem, tá? Amanhã, seja quando for, quando fosse, e dito assim, ó, e só mandar um parecer para a ética. Sim, houve infração estatutária séria. Sugerimos a expulsão do Andrés. Isso ia para a ética, e vocês da ética finalmente poderiam debater e falar de fato. Tem que expulsar e mandar para o Conselho Deliberativo, onde o senhor Tuma colocaria isso em votação e vocês votariam a expulsão de Andrés Navarro Sanches, esse câncer, esse cara que quebrou o Corinthians, que colocou o Corinthians na situação que nós estamos hoje. Mas vocês não fazem isso, doutor Pantaleão. Vocês estão enrolando. E agora tudo faz sentido, dá para entender por quê. Vocês querem acelerar o processo. Vamos primeiro votar a reforma do estatuto. Depois, talvez, a gente faça isso, né? Enfim, é essa situação, senhores. Essa situação do Corinthians. A solução, eleger um cara bom e acreditar no trabalho e ter paciência é um caminho? Sim. Rosana Santoro seria um bom presidente do Corinthians? Sim, eu acho que sim. É um cara qualificado, é um cara honesto, é um cara gabaritado. Ele teria tempo para trabalhar e mudar o Corinthians? Não sei, talvez. Conseguiria eleger um sucessor bom, capacitado para continuar o trabalho? Talvez. Muitos talvezes. Percebem, senhores? Eu cansei. Cansei, inclusive, de esperar ações de onde deveriam vir as ações e não vêm. A oposição do Corinthians hiberna.
num momento extremamente propício para estar batendo todo santo dia, para estar fazendo vídeo todo santo dia, para estar metendo o dedo na ferida e mostrando quem são esses caras, a oposição hiberna. Eu cansei de esperar que a oposição do Corinthians se forme e tenha 2 bolinhas no saco. Cansei. Ou seja, eu apoio sim a Safiel. O Corinthians não tem oposição e nós devemos ser essa oposição. Canal até igual o nosso aqui, um canal pequeno, mas que vou voltar a fazer vídeo. Primeiro falar para vocês, eu mudei para o estado do Paraná, eu morava em São Paulo, e eu tava com a minha mente assim também um pouco... Nossa, o Corinthians destrói a mente da gente, cara. É tanta sujeira, tanta coisa, e realmente eu tava cansado de ficar falando disso. Mas tô percebendo, assim como o Kaká disse, que se os bons não se levantarem, os maus vencem. É sempre assim. Então, minha parte eu vou fazer. Um vidinho todo dia, nem que eu fale todo dia de política, de Safiel, de tudo. Vamos pra cima, vamos tentar mudar isso, porque cabe a nós. Não cabe a eles. Precisamos da pressão popular, torcer pro Alê, pra Gaviões, todas as torcidas organizadas, vir junto nessa pegada pelo bem do Corinthians. E eu acredito muito que as organizadas querem o bem do Corinthians. O Kaká é um cara que quer o bem do Corinthians. Não tem outra saída. O Corinthians precisa da Safiel, mas precisa pra ontem. Nós estamos dispostos a esperar 8 anos pro Corinthians virar a chave? Eu estaria disposto. Mas quem disse que vai virar? Quem disse que vai virar não vai virar nunca, pessoal. Porque o Corinthians é desse tipo de gente aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Me fala, como vira a chave que esse tipo de gente? Olha isso aqui. Mas dizer que o Renovação estragou o Corinthians, prejudicou o Corinthians, agora querem título, gera dívida, meu amigo, porque você precisa montar time para ganhar título. Para chegar em Tóquio, você tem que ter um baita time. Para ganhar uma Libertadores, você tem que ter um baita time. Para construir arena, você tem que gastar. Para construir 2 CTs, que o da base está quase pronto, você tem que gastar. E interessante, Cascão, que eu quero dizer aqui, que na eleição retrasada eu fui candidato. Eu fui por quê? Porque eu não fiz acordo com ninguém. E eu falei pro Andrés, eu vou ser você sozinho. Não quero compor com ninguém. Porque te colocaram de boi de piranha para tirar voto. Mas isso é coisa dessas pessoas, falavam, de pessoas que não tem que ir. Você me fala, cara, olha o nível de presidente que a gente teve. Você acha que tem como? Realmente, você acha que tem como dar certo com esse nível de presidente aí? Com esse nível de grupo, é um grupo inteiro, não é só um, foi os últimos 20 anos. Tem como dar certo? Pessoal, não tem como dar certo. Não tem como. Não teremos. O Corinthians não tem oposição. Não tem gol. Não tem cadeira pra estar batendo todo dia. Era pra ter uns caras fazendo vídeo todo dia, igual é no Flamengo. É todo dia oposição. Vocês lembram? Todo dia, até hoje, tem oposição metendo o pé e é assim que tem que ser. Mesmo quando o time tá no caminho certo, tem que ter alguém do outro lado mostrando o que esses caras que estão fazendo certo, o que eles fazem de errado também. O Corinthians não tem, é todo mundo em pró deles, nenhum em pró do Corinthians. Eu acho que precisamos mudar isso e nós precisamos fazer vídeo todo dia e mostrar todo dia, a partir de hoje no canal, vídeo todo dia, live 2 vezes por semana, vamos voltar com tudo. Me desculpe aí pelo tempo ausente, como eu falei assim, foi mais um problema de mente mesmo, eu tava meio saturado e aí eu acabei fazendo uma mudança também aí que eu, por necessidade. E é isso, beleza, pessoal? Pô, eu vou falar pra vocês, eu tô triste, né, pelo momento político que o Corinthians vive, mas tô feliz também pelo momento político, porque pela primeira vez isso tá sendo exposto, a gente tá vendo saída, e eu acho que é a hora da gente não deixar essa peteca cair, ir pra cima e até o final, jogar o que tiver que jogar no ventilador, e a gente ir pra cima, através dessas pessoas que nem o Kaká, que nem o Alê, pressionar essa turma para ver se aceita essa Safiel, porque acredito que hoje é a única saída do Corinthians. O Corinthians vai para 3 bi de dívida, o ano que vem, o outro ano 4 bi, e aí já era. Fale, o Corinthians pode falir sim. Entendeu? E o que resta a nós é fazer esse tipo de vídeo e torcer, igual hoje tem jogo do Coringão, é a gente torcer, ganhar do Red Bull Bragantino hoje, para brigar ali pelo um G7, um G6, quem sabe. O que nos resta é torcer e bater nesses caras para ver se muda alguma coisa, beleza? O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Se inscreve se não é inscrito, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acham de tudo isso. É a favor ou contra a Safiel?
Beleza? Valeu, tamo junto demais. Fui!